Bom dia, senhores vereadores, vereador presidente, vereador Rômulo, o Sasaki, nosso secretário adjunto, o Márcio Barbosa também da secretaria, né? Márcio, da secretaria. Qual que é a função do Márcio? Sim. Bom dia, senhores, bom dia, vereadores. O Márcio, assessor da área DRI, a vereadora Márcia Tasquete, a vereadora Carlinda, Ana Carlinda, Rômulo Ornella, já falei. Tem mais algum vereador presente aí? Vamos se O vereador Luiz da Sede está presente, o vereador Luiz presidente. da Sede, vereador Geleia eu já tinha visto. Cadê o Geleia? Já tinha visto o Geleia. Tem mais algum vereador? Bom, em nome de Deus, eu declaro aberto a audiência. Daremos início hoje com essa audiência pública ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei 1316/2021, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, em cumprimento ao disposto do inciso 1º do parágrafo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já está na mesa o Oscar Otávio Bonilha, diretor do Departamento de Tesouro, ao qual está representando o secretário. Quem? O secretário está representando o Sasaki. O Sasaki está no ar. O Sasaki está apresentando o secretário. O Fábio Pavão, presente. Guilherme Costa Moreira. E também Patrícia do Carmo. Remotamente, o Mário Sasaki, representando o secretário, que é o adjunto. Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de gestão pública. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. A Secretaria da Fazenda terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos seus vereadores por 5 minutos, mas o vereador aqui é democrático, a gente sempre passando, não há problema. Os demais munícipes interessados devem se inscrever fazendo seus questionamentos através do e-mail específico disponibilizado no site da Câmara Municipal de Guarulhos. Deixa eu pegar esse site aqui. E passa o site aí, por favor. Assessoria, eu já passo aí para os munícipes. Então, eu vou passar a palavra ao Sasaki, representante do secretário, para fazer a abertura, depois eu passo aqui já para a equipe técnica para fazer a explanação. Com a palavra, secretário adjunto, Mário Sasaki. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia. Só para informar, os munícipes que desejarem fazer questionamento poderão enviar mensagem para o e-mail audiência.fazenda@guarulhos.sp.leg.br audiência.fazenda@guarulhos.sp.leg.br. Pode falar, nosso secretário adjunto, Mário. Bom dia, senhor presidente. Posso falar? Pode falar. Bom dia, nobre vereador, presidente da Comissão de Finanças e demais vereadores, vereadoras. Eu agradeço essa oportunidade para que possamos apresentar a audiência pública LDO 2022, em conformidade com a legislação vigente. Eu passo a palavra ao doutor Oscar, diretor do Departamento de Tesouro. Pode ser, nobre vereador? Só um minutinho, pela ordem. Eu acredito que o senhor Sasaki ele está em dois equipamentos ao mesmo tempo, por isso que está dando esse... Está dando um eco, né? Está dando um eco. Vendo ele duas vezes, ele está em dois equipamentos, ele está ligado. Obrigado, vereadora, por alertar. Não, eu só estou com... O celular está desligado. Tem alguém com o microfone ligado, gente, além do meu? Mais alguma coisa, Mário? Não, meu celular está desligado. Bom, tá bom. Ele passou a palavra para o Oscar Bonilha, então
Oscar Bonilha, e Bom posteriormente o senhor já encaminha para quem for fazer a explanação. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu passo a palavra ao Guilherme, que é quem fará a exposição. Com a palavra o Guilherme, 20 minutos, Guilherme, consegue fazer a explanação em 20 minutos? Tudo bem. Então vamos 20 lá. minutos. Um bom dia a todos os presentes, nobres vereadores, colegas e quem mais nos acompanha. A gente está aqui hoje, representando a Secretaria da Fazenda, para apresentar o projeto de lei 1316 de 2021, a LDO 2022. Eu vou alternar a tela para a apresentação. Se em algum momento a fala cortar, algum problema de conexão, podem interromper e pedir para repetir. A LDO, a peça orçamentária que faz a intermediação entre o nosso plano de médio prazo, o PPA, e a lei de orçamento em si, a LOA, ela tem como objetivo, primeiramente, estimar receitas, fixar despesas e estabelecer metas fiscais e físicas. Essa LDO 2022, por ser a primeira do PPA que se está construindo, o PPA 2022-2025, ela vai ter uma peculiaridade. Como é no PPA que são definidos os programas e ações, bem como suas metas físicas, nesse momento, a LDO não vai conseguir apresentar seu anexo 19, que seria o demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade, ficando dessa forma condicionado à apresentação do PPA e posterior alteração da lei. Entretanto, a gente ainda tem aqui 18 anexos para a gente analisar deste projeto de lei. Vamos começar pelo anexo 2. O anexo 1 é uma nota explicativa. Vamos direto ao anexo 2, que é o anexo de metas anuais, onde ele vai dizer para a gente quais foram os critérios utilizados nessa estimativa de receita. Para estimar a receita, a gente precisa considerar um cenário como um todo. A gente viu em 2020 as receitas sendo bastante abaladas pela pandemia, com as medidas de combate, fecha comércio, abre comércio, restringe fluxo de pessoas, e a gente viu a receita sofrendo bastante. A gente viu índices como o PIB bater em menos 4,1%, uma retração do país como um todo, e não dá para desconsiderar tudo isso na hora de projetar a receita de 22. Baseado nesses parâmetros macroeconômicos, de PIB, IPCA, IPM, a gente acompanha o que o governo federal prevê e lê da situação. Então, a gente viu um 2020 bastante abalado, a gente vê 2021 com uma leve retomada e projeta para 2022 uma retomada moderada. Então, a gente projeta um PIB, projeta as nossas receitas baseadas num PIB de 2,7 e num IPCA de 3,46. Seguindo ao anexo 3, que é o anexo de metas fiscais anuais, o anexo original, lá no anexo da lei, a gente vai ter as projeções para os anos de 2022, 2023 e 2024, aqui por espaço e por focar no exercício de 2022, a gente vai trazer só esse exercício. A gente vai começar com a receita total estimada, a receita aqui não prefeitura, a receita de todo o município, de 5,088 bilhões. E as despesas limitadas a esse valor de 5,88 bilhões. Analisando à frente, anexos 4 e 5, anexos 4 e 5 tratam da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. O anexo 4 trata de forma textual e o anexo 5 em forma de tabela. Nesse anexo a gente vai ver as metas que a gente propôs na última LDO, na LDO de 2020, e qual foi o desempenho delas. A gente vai ver que em 2020 a gente projetava uma receita total de 4,7 bi, entretanto a gente realizou apenas 4,2, ficando 483 milhões abaixo, 10,19%.
Como consequência de uma receita bastante afetada pela pandemia, a gente vai ver que a despesa total vai sofrer um comportamento parecido. Então, dos 4,7 bi orçado de receita de despesa para 2020, a gente executou apenas 3,9. Então, a gente vai perceber que a despesa foi executada ainda abaixo do que a nossa frustração de receita necessitaria. Isso porque, além das restrições que a pandemia impôs, de falta de recurso, ainda era o último ano de mandato 2020, com sanções da Lei de Responsabilidade e responsabilidades que tínhamos a cumprir, que nos forçaram a limitar as despesas para além do nosso déficit de receita. Com tudo isso, um resultado primário que no fim das contas esperávamos negativo em 69 milhões, a gente realizou ele 267 milhões positivos, fruto dessa retração de despesa muito maior do que a retração de receita. O resultado nominal, que ele vai medir para mim a variação da minha dívida pública consolidada, esperávamos um aumento da dívida da ordem de 1 bilhão. No fim das contas, essa dívida aumentou muito menos, aumentou somente 70 milhões. A gente teve um resultado nominal 995 milhões abaixo do esperado, que é um bom resultado. A dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida, a gente vai ver que teve redução, numa meta de 2,3 bi. A gente entregou ela em 1,8 e 1,9, respectivamente. Seguindo, a gente vai analisar os anexos 6 e 7. O anexo 6 textual, o anexo 7 tabela, falando sobre metas atuais comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Aqui a gente vai comparar o que é que a gente está propondo de meta agora para 2022, frente ao que a gente veio realizando nos últimos 3 exercícios. 2021 ainda em andamento, então números projetados por enquanto. Lá, no anexo 2, quando a gente falou do comportamento da receita, dos índices macroeconômicos, a gente vai perceber direitinho aqui, por exemplo, na receita total, a gente viu 2019 com 4,7 bi de receita total, caindo para 4,745 em 2020, uma retração. 2021, projetamos uma retomada ainda tímida, esperando chegar em 4,8 bi. E para 2022, sim, um começo de retomada, como espera também a nível federal, chegando a 5,88 bi de receita total. O mesmo comportamento a gente vai ver nas despesas, porque naturalmente ficam limitadas as receitas. O resultado primário, em 2019, de menos 18 milhões, chegando a menos 69, esperado menos 304 para 2021, e para 2022 seguindo a mesma linha, seguindo o mesmo caminho, em 363 milhões negativos. Resultado nominal, uma retração da dívida em 2019, um aumento dela projetado para 2020, mas a gente viu que o que aconteceu foi um aumento muito menor. Para 2021, um pequeno aumento projetado, e para 2022 projeta-se uma retração da ordem de 56 milhões. A dívida pública consolidada, em 2019, tínhamos como meta 3,8 bi, chegando agora a meta para 2022 em 2,2. A gente está bastante próximo disso, bastante fácil de bater essa meta, é uma meta bastante razoável. No anexo 8, a gente vai apresentar a evolução do patrimônio líquido do município. E a gente vai ver aqui, trazendo de 2017 a 2020, a gente parte de um patrimônio líquido da ordem de 2 bilhões, chega a 1,7 em 2018, e aí um salto grande para 2019 para 5,9 bi. O que vai explicar esse salto grande de 2018 para 2019? É a concessão do serviço de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, e com o encerramento do SAAI, tanto a incorporação de patrimônios como a liquidação de dívidas fizeram esse patrimônio líquido aumentar de tamanha forma. No seguinte, anexo 9, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. A gente vai ver que a gente teve alienação de bens móveis em 2017, da ordem de 900 mil, 70 mil em 2018, 870 mil em 2019, em 2020 nada.
E a aplicação desses recursos, as despesas, apenas em 2018, da ordem de 360 mil com investimentos. Tudo isso deixa a gente com um saldo financeiro que vinha em 2017 de 2,94 milhões para 3,83 milhões em 2020. No seguinte agora, a gente vai começar a falar de previdência. Aqui a gente vai trazer os anexos 10, 11 e 12, avaliação financeira e projeção atuarial dos fundos previdenciários. E aí, a gente vai precisar destacar aqui que o IPREF funciona com 2 fundos previdenciários. O primeiro deles, o Fundo Previdenciário Financeiro, que é composto por aqueles servidores admitidos até setembro de 2000. A gente vai ver, seja pelas regras ou pelo simples fato de não admitir mais pessoas desde de setembro de 2000, que esse é um fundo deficitário. Sendo deficitário, para que ele se mantenha, a prefeitura aporta recursos mensalmente para que sejam pagos os aposentados e pensionistas desse plano previdenciário. A gente vê nessa primeira tabela aí, que é a nossa projeção atuarial, lá no original do anexo, essa projeção vai até o ano de 2094, aqui por questão de espaço eu resumi até 2022. A gente vê que a gente parte de um saldo inicial de 7,92 milhões e em 2019 fica 184 milhões negativos, em 2020 somando 377, acumulando, projetado para 2022, 766 milhões negativos. Isso significa que o município vai aportar ao IPREF 766 milhões para o fundo financeiro. O outro plano previdenciário é o plano previdenciário capitalizado, que engloba aqueles servidores admitidos após setembro de 2000. Esse não. Esse, como continua recebendo pessoas e pelo regramento específico dele, é um fundo positivo. A gente vê que ele parte de um saldo de 426 milhões e projeta, ao final de 2022, um saldo de 1 bilhão e 31 milhões. No anexo 13 seguinte, ainda falando de previdência, a gente vai analisar o fluxo de receitas e despesas previdenciárias. Interessante aqui notar, a gente está comparando os exercícios de 19, 20 e 21, notemos na linha total de receitas previdenciárias, e aqui sem distinguir se são intra- ou extra-orçamentárias, o total de receitas previdenciárias em 2019 girava em torno de 44,81 milhões. A gente vai ver um salto enorme para 2020, para a ordem de 249,73 milhões, e em 21, 299,24. Esse salto de 19 para 20 vai ser explicado pela migração dos servidores seletistas para o regime estatutário. Aumentamos a nossa base de contribuição e a receita previdenciária, com isso, aumenta bastante. Quando a gente vai olhar para o total de despesas previdenciárias, a gente vê que o fenômeno não acontece, porque as despesas se mantêm praticamente estáveis. A gente tinha 182 milhões em 19 e em 21, 203 milhões. Então, a gente teve um aumento da receita e a despesa aumentando muito pouco, mantendo-se quase que estável. Com isso, um resultado previdenciário em 2019 negativo em 137 milhões, já foi positivo em 55 milhões em 2020 e positivo em 95 milhões em 2021. Um bom cenário para o IPREF. No seguinte, a gente tem aqui a estimativa e compensação das renúncias de receita. Para a LDO 2022, prevemos algo em torno de 315 milhões em renúncias de receitas. Elencadas as 5 maiores aqui, lá no anexo todas elas, e das 5 maiores a gente vai perceber que 4 delas são de IPTU, seja em caráter de desconto, de isenção ou de benefício fiscal. Então, a primeira dela do desconto do IPTU para pagamento do exercício 2022, de 209 milhões, a isenção para aposentados e pensionistas, 39 milhões, desconto de 5% para pagamento à vista, 21 milhões, concessão de benefício fiscal da Lei 7.306 de 2014, 10 milhões, e isenção de TFIUF, são isenções de taxas regrados pela Lei 5.767 de 2001, de 8 milhões e 32. As demais renúncias somando 25,85 milhões. No seguinte, a gente vai falar agora de resultado primário. E o que a gente projeta? Resultado primário é a diferença entre as nossas receitas fiscais líquidas, o que a gente está projetando de receita, e as despesas fiscais líquidas. Para 2022, a gente projeta uma receita fiscal líquida de
4,5 bi, e despesas fiscais líquidas da ordem de 4,9 bi. Dessa forma, um resultado primário negativo de 3,63 milhões. Seguinte, o anexo 16, o resultado nominal. O resultado nominal mede a variação da nossa dívida consolidada ou da nossa dívida fiscal líquida. A gente vai ver aqui que a nossa dívida vinha lá em 2018 em 3,8, esse número não aparece aí, mas a gente vai ver que o resultado nominal negativo de 2019, 1.900.000, significa que a gente reduziu essa dívida em 1.947.000.000, deixando ela em 1.911.000.000. Isso, fruto do encerramento da SAI, concessão dos serviços de água e esgoto, a Sabesp. Para 2020, a gente viu que essa dívida teve um leve aumento para 1.970, um resultado nominal positivo de 59 milhões. Para 2021, a meta em 2,2, e para 2022, a meta em 2,215, 2.215.000.000, uma variação negativa de 56 milhões, uma queda na dívida para 2022, é o que projeta a LDO. Anexo 17. Ele vai mostrar para nós a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, a gente considera aqui um aumento permanente de receita da ordem de 14,74 milhões, uma redução permanente de despesa, que também conta positivamente, da ordem de 179 milhões, que daria uma margem bruta para aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado de 194 milhões. Porém, desses 194, 174 milhões já estariam comprometidos com novas despesas obrigatórias de caráter continuado, sobrando uma margem líquida de expansão, então, da ordem de 20,46 milhões de reais. Por último, o anexo 18, um demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas. Aqui, mais uma vez, a gente falando do município, então consideram também os riscos do IPREF. A gente tem com demandas judiciais 378 milhões. A providência a ser tomada é eventual contingenciamento do orçamento. E dos demais riscos fiscais, a gente aponta a frustração de arrecadação, apesar de não colocar valor, a gente ainda pode tomar durante o exercício eventuais medidas de contingenciamento no orçamento. Totalizando, então, os nossos passivos contingentes e demais riscos fiscais em 378,45 milhões para o exercício de 2022. Éramos o que tinha a apresentar. Agradeço a atenção de todos e ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha restado. Obrigado. Agradeço, Guilherme, né? Agradeço, Guilherme, pela explanação. Eu vou abrir agora perguntas e comentários dos senhores vereadores. E, posteriormente, está aberto também para os munícipes. Eu já passei aqui o e-mail, audiência.fazenda@guarulhos.sp.leg.br. Para fazer pergunta, posteriormente serão respondidas as perguntas dos munícipes. Vou abrir agora para os vereadores. Assim que o primeiro vereador terminar a pergunta, eu já encerro as inscrições. Então, quem será o vereador que será inscrito? Primeiro. Vamos lá, Rômulo. Rômulo. Os senhores estão ouvindo? Presidente, vereador Luiz da Sede aí, velho. Eu estou abrindo para pergunta para os senhores vereadores. Sim, Geraldo, depois do Luiz, o Luiz pediu primeiro. Então, o Luiz da Sede, a hora que o Luiz da Sede terminar a pergunta, eu encerro a inscrição. Luiz da Sede, depois, Rômulo. Depois eu falo. Ô, presidente, eu passo por Rômulo, depois do Rômulo eu falo, presidente, que eu estou chegando no meu carro agora. Tá bem, do vereador Luiz da Sede. Rômulo, então, por favor. Pois não, Geraldo, deixa eu me organizar aqui. Eu desejar um bom dia a todos e a todas, pessoal da Fazenda, Geraldo, que está na presidência, os vereadores e vereadoras, um bom dia a todos e todas.
Eu vou fazer um questionamento aqui, é bem simples, né? Eu acompanhei, eu vi, foi colocada a questão de orçamento de 5 bilhões e 88 milhões, e foi colocado, viu, secretário, a questão da receita, né, que houve uma diminuição da receita. Me parece que os números, vocês falaram rápido aí, mas me parece também que houve uma diminuição de gasto, né? E a gente que está no dia a dia da cidade sabe que houve realmente uma diminuição de gasto. Que hoje você, na saúde, que tem um orçamento de 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 75% desse 1 bilhão é do município, é receita própria. Aí eu pergunto se essa diminuição de gasto é relativo à diminuição do serviço, como houve a diminuição do serviço na saúde, principalmente na saúde, houve a diminuição da saúde, é bem claro que hoje diminuiu todos os PSF, diminuíram a ação do dia a dia, né? Só em relação à Covid que aumentou, mas o dinheiro do Covid veio do governo federal, governo estadual. E o município ele ficou isento de um monte de coisa, que paralisou, né, nesse período da pandemia, paralisou. E, basicamente, na saúde e na educação. Né? Na saúde é bem visto, você vai... houve uma diminuição da procura, o próprio secretário reconheceu isso aí. A minha pergunta é essa aí, se foi essa diminuição que você citou aí, a diminuição de gasto, foi relativo à diminuição dos serviços públicos aqui no município, principalmente na saúde e na educação. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Luiz da Sede. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu esqueci o nome do representante do secretário, mas em nome do secretário Ambraim, eu cumprimento todo o pessoal da Secretaria da Fazenda. Na verdade, eu quero mais o presidente, agradecer ao nosso presidente lá da Secretaria da Fazenda, nosso secretário da Secretaria da Fazenda, pelo trabalho, o que ele tem feito aí com tanta dificuldade na cidade, com esse Covid que veio aí para gastar mais dinheiro da onde não tem, e cumprimentar dar parabéns aí para toda a equipe dele da Secretaria da Fazenda, que tem feito um bom trabalho. Eu, como vereador, sempre fui muito bem atendido pelo nosso secretário Ambraim. Então, eu quero dar meus parabéns aí pelo belo trabalho que ele tem feito pela cidade, e espero que continue aí. Sei que tem muita dificuldade, mas ele tem jogo de cintura para correr atrás e resolver a situação da cidade. Então, eu quero dar meus parabéns para toda a equipe da Secretaria da Fazenda. Mais algum vereador? Bom, como não há mais vereadores inscritos, eu passo a palavra para o Guilherme responder aí o vereador Rômulo, né? Ou o Oscar, não sei quem vai responder. Guilherme, responde. Por favor. Vamos lá. Respondendo ao vereador Rômulo, essa redução veio não por vontade do executivo, porque a vontade é sempre de entregar mais e de entregar melhor, mas veio por necessidade, seja ela do Covid, e apesar de parte dos recursos do Covid serem, sim, de origem federal e estadual, mas boa parte do que vem sendo gasto nas cestas básicas da educação, ou alguns gastos da saúde, inclusive, são também de recursos próprios. E estando a gente bastante afetado de recurso próprio, a gente viu receitas de IPTU e ISS despencarem, viu um ICMS, que é o que segura a nossa arrecadação semanalmente, cair bastante no ano de 2020, a gente foi obrigado a fazer cortes. Óbvio que áreas mais sensíveis,
como saúde, como assistência social, ou inclusive a educação, ainda que não estivesse tendo aula, elas são tratadas com todo o respeito e atenção que elas merecem, com um corte muito mais cuidadoso, mas os cortes atingiram a todas as secretarias e todos os órgãos, alguns mais do que outros, principalmente por conta dessa sensibilidade de algumas áreas num momento tão difícil, que é esse de pandemia. Respondi, vereador, espero ter atendido. Vereador Rômulo, está satisfeito? Sim, só para fazer uma colocação aqui para ele, que a minha crítica é sobre a redução mesmo de gastos do serviço público, né? Inclusive, está colocado aí, ó, tem um hospital aqui nas minhas costas aí, a imagem, chama Hospital Pimenta, abandonado. Mas só para lembrar, falar para ele aqui é o seguinte, que a questão da cesta básica que ele citou, a Secretaria da Educação já tinha recurso próprio, em torno de 16 milhões para fazer essas compras aí. Então é isso aí. Muito obrigado, viu, secretário? Obrigado, Geraldo. Obrigado, Rômulo. Obrigado, senhores vereadores. Como não há mais pergunta, os munícipes que fizeram pergunta via e-mail serão respondidos posteriormente. Eu pediria ao Mário Sasaki para fazer as considerações finais. Posteriormente, eu vou declarar encerrado a presente audiência. Então, agradeço a oportunidade. Em nome da Secretaria da Fazenda, colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Agradeço aí, presidente da mesa, nobre vereador Geraldo, e demais vereadores, nosso muito obrigado. Nós que agradecemos, Mário Sasaki. Um grande abraço, mando um abraço para o secretário e agradecer aqui o Oscar, Guilherme, Fábio e a Patrícia, tá? A equipe da Secretaria da Fazenda, todos os vereadores presentes da comissão, a assessoria da Câmara Municipal, a TV Câmara, nossa assessoria, nosso muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão.